Como dissemos na introdução, nessa capacitação iríamos abordar 3 vias ou canais, como queiram, né, para comunicação e divulgação científica. Bom, vimos o primeiro, artigos, o segundo, pré-print, e agora vamos falar sobre livros. Também é possível que o produto gerado a partir do percurso acadêmico de vocês, no caso de livros, mais especificamente quando a gente fala de uma tese de doutorado ou de um mestrado, que esse produto se transforme num livro, que essa informação contida ali seja disponibilizada, comunicada através de um livro, ok? Então, como é que isso funciona? Bom, assim como com artigos, a gente vai primeiro identificar uma editora, né? E aí há formas para isso, de se identificar uma editora, assim como revistas. Uma vez identificada a editora, vocês vão submeter esse material, ou essa tese ou essa dissertação, não necessariamente tese ou dissertação, nós temos alguns casos, por exemplo, de publicações de livros de literatura, poesia, enfim. Mas vocês vão submeter esse material a uma editora, ele também vai passar por um processo de avaliação, em sendo aprovado, ele vai passar por um processo de revisão, produção e posterior publicação, ok? O livro ele vai trazer um aprofundamento muito maior de conteúdos, lógico, ele tende a ter uma extensão muito maior do que os artigos, né? Provavelmente vai haver custos envolvidos. Quando vocês optam, estando vocês na UNB, optam por fazer essa publicação através da editora da UNB, é possível que não haja custos. Mas se vocês optam por fazer isso por uma editora de uma outra instituição ou mesmo comercial, é possível que hajam custos, ok? O fluxo de publicação, ele é um pouco lento, porque a produção do livro envolve um tempo muito maior do que o tempo de editoração de uma revista. Nós temos um conteúdo muito mais extenso, então é natural que isso leve um tempo maior. Quanto tempo? Não sei, isso vai variar de editora para editora. Hoje em dia, as editoras universitárias, pelo menos a maior parte dela, já trabalham com publicações eletrônicas, com e-books. Então, o fluxo de publicação de um e-book, muitas vezes, ele acaba sendo mais rápido, porque o livro não vai precisar passar por um processo de impressão e montagem, por exemplo, né? Então, isso reduz o tempo e ele tende a ser mais rápido, ok? Bom, e aí como é que eu identifico, então, uma editora na qual eu possa publicar, né, aquela minha tese ou aquela minha dissertação? Vamos partir, estando nós na UNB, vamos partir do primeiro ponto, que seria a editora da própria UNB. Entrei, acessei a editora da UNB, verifiquei, tem um edital, quais são as normas, mas por alguma razão eu não posso submeter o meu material para posterior publicação na editora da UNB. Como é que eu localizo outras editoras? Uma forma de vocês localizarem através do site da ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Lá vocês vão encontrar todas as editoras universitárias brasileiras. Por que eu cito aqui universitárias? Porque nós estamos dentro de uma universidade pública, fizemos todo o nosso percurso acadêmico, utilizando toda uma estrutura humana, física, logística, né? Então, é natural que publiquemos esses materiais, esses produtos gerados a partir desse percurso acadêmico, através de uma editora universitária, para que a gente possa dar acesso, né, a esse conteúdo de forma livre e ao maior número de pessoas possíveis, ok? Bom, com relação ao conteúdo, era isso de conceito que nós tínhamos para passar para vocês. Então, nós vimos os conceitos, a importância, os fluxos, né, para publicar nesses 3 canais de comunicação, artigos, pré-prints e livros. Existem só esses canais? Não, nós podemos disponibilizar esse conteúdo de outras formas, como, por exemplo, trabalhos publicados em eventos. E aí eu abro um parêntese aqui para explicar para vocês por que esse tipo de material não constou ou não consta, né, nesses slides e nessa apresentação. Porque na hora que nós temos um trabalho para publicar em um evento, como é que isso funciona? Estamos nós em um determinado curso, vou usar como exemplo aqui a administração, por uma simples ordem alfabética. Sabemos que vai ter um evento X, Y, Z, é importante participar desses eventos, né? E aí o evento abre um período para submissão de artigos. Então, qual é o fluxo de submissão? Como esse artigo tem que ser apresentado? É artigo? Não é artigo? Isso varia muito de evento para evento.
Cada evento tem uma forma própria, tem um fluxo próprio, tem um formato próprio. Por isso que não foi abordado aqui, porque não há um processo comum, não há um fluxo comum, não há uma característica comum. Cada um tem o seu próprio fluxo e as suas próprias características. Então, vocês vão identificar esses eventos, acompanhar a data de abertura para submissão de trabalhos, entender que tipos de trabalhos os eventos recebem. Alguns recebem artigos, outros recebem apenas posters, outros recebem apenas papers, um formato mais reduzido aí do artigo, digamos assim, a grosso modo, tá? Então, é preciso identificar esses eventos e seguir o roteiro que cada um determina. E só por isso esse canal especificamente não constou dessa nossa capacitação, dessa apresentação, mas deixo aqui com vocês essa informação, tá bom? Então, em termos de conteúdo, era isso. E no próximo módulo, vocês vão ver a parte prática. Eu vou abrir algumas daquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, para que vocês vejam na prática como localizar as revistas para publicação, ou mesmo os pré-prints, a forma de busca vai ser a mesma, ok?